Olha, meu nome é Rui Castro, estamos aqui na Bienal do Livro e eu sou da Academia Brasileira de Letras. Fui eleito para ela, só que me chamam de imortal. Eu não era, agora sim. Agora eu vou ser entrevistado pela Andréa Sadi e aí sim eu posso me aceitar que me chamem de imortal. Querida Sadi. Eu vou usar isso que você falou e vou botar no meu currículo. Não preciso de mais nada na vida. Eu estava falando para o Rui Castro, ali no bastidor, e para a Elô, que eu não tieto. Eu tenho vergonha de tietar as pessoas. Eu acho que você está incomodando, mas que eu não ia conseguir com o Rui. Então, eu queria dizer, já estou fazendo esse preâmbulo, que eu vou passar um pouco de vergonha, vou tentar ficar comedida como fã, e eu sei muito da vida do nosso imortal. Então, às vezes, eu vou fazer perguntas que eu já sei as respostas, já estou também me protegendo do olhar de julgamento do repórter, das minhas perguntas que podem ser ruins, mas porque talvez eu já saiba as respostas. Para com isso, aqui nós somos dois repórteres aqui, tô deixando batendo claro. papo fora do jornal e da televisão. Tá bom, fechou. Rui, estou muito honrada em estar nesse bate-papo aqui na Bienal, para a gente falar um pouco do seu trabalho, dessa contribuição histórica que você dá para o nosso país com seus livros e principalmente com as suas biografias. Eu já li todas as suas biografias. Você sempre diz que o sucesso do gênero de biografia no Brasil, que você sempre gostou de ler, porque você tem essa coisa meio voyeur, da curiosidade, de perceber o que os outros, a maior admiração pela vida dos outros, mas isso tem tudo a ver com o brasileiro também. Eu queria que você falasse um pouco da sua escolha pelas biografias e como isso não é apenas tratar do personagem, mas também do espaço e tempo daquele personagem que você escolhe. Olha, Sadi, a escolha da biografia, porque como trabalho, foi uma consequência de uma descoberta da informação, né, ao mesmo tempo que eu comecei a aprender, que eu aprendi a ler, né? Quer dizer, eu aprendi a ler com o jornal e não com a cartilha, né? Eu aprendi a ler com a informação e não com a criação, de certa maneira. É claro que eu aprendi a ler no jornal. Em seguida, li Alice no País das Maravilhas, com 4 anos e meio por aí. Quer dizer, eu tinha as duas escolhas, entendeu? A imaginação ou a informação. E a informação, pelo visto, prevaleceu, né? Porque eu trabalhei a vida inteira com a informação. E como jornalista, né? Era a única coisa que eu quis ser na vida, nunca pensei em ser outra coisa, nunca pensei em ser escritor. Sempre pensei em ser jornalista, o que tenho sido desde os 19 anos de idade, profissional. E fui muito feliz durante 20 e tantos anos, altamente realizado, entendeu? Prestigiado, bem pago, feliz, ótimos empregos, trabalhos muito bons. Até um dia que eu tive uma ideia que não cabia nem em jornal, nem em revista, que era escrever uma história da Bossa Nova. No que eu propus isso para um editor, ele aceitou, foi por telefone isso. Quando eu desliguei o telefone, já estava trabalhando e a minha vida mudou radicalmente a partir dali. Se eu não me engano, na Playboy com o Tom Jobim, né? Você tinha muitas horas de gravação e aí você teve essa ideia. E eu gosto da ideia também de que você não gosta de repetir os universos dos seus personagens. Queria que você falasse um pouco sobre isso e por quê. Quando eu fiz o livro sobre a Bossa Nova, Chega de Saudade, o livro saiu, foi um grande sucesso. Perguntaram se eu ia fazer um livro sobre tropicalismo, sobre a Jovem Guarda. Falei, não, já estou falando mais ou menos disso naquele outro livro, não vou passar por esse caminho de novo. Vou escrever sobre um autor de teatro, sobre um jornalista autor de teatro, Nelson Rodrigues. Fiz, saiu o Anjo Pornográfico. Também foi um grande sucesso. E agora, você vai falar de quem? Do Antônio Maria, do Sérgio Porto? Falei, não, pô, os caras moraram na mesma cidade, na mesma época, trabalharam no mesmo jornal, tinham os mesmos amigos. E, então, não, vou falar sobre um jogador de futebol. Aí fiz o Garrincha. Quando saiu o Garrincha, eu disse, e agora, quem vai ser? O Pelé? Quer dizer, as pessoas não têm... Acham que você tem que ficar escravizado a um gênero só. Eu gosto de variar, porque a cada livro desse, eu me mudo para o universo daquela pessoa ou daquela época e me mudo, de certa maneira, para a vida dele, entendeu? Então eu quero que seja uma vida diferente, não só dele, como da minha também. Eu quero falar da escolha do biografado, do seu ponto de vista, que é uma regra que você até ensina bastante no seu livro A Vida por Escrito, do qual, para mim, é uma espécie de bíblia. Eu que sou jornalista e gosto de acompanhar e aprender com você, quando você fala que você não faz biografia de gente viva, porque não dá para você confiar em quem está vivo. E aí, claro, você fez essa opção. Você falou do Nelson Rodrigues, você falou do Garrincha, tem a Carmen Miranda.
Queria que você falasse disso e das vezes em que você recusou fazer perfil de gente que estava viva, por exemplo, a Dercy. Olha, se não fosse completamente antiético, eu ia te dar uma lista aqui de 80 nomes de pessoas que me pediram Eu para vim fazer aqui a arrancar biografia esse deles. furo, você sabe. Hein? Eu vim aqui arrancar esse furo. Quem são os ministros do Supremo que Eu pediram? posso te passar depois privadamente essa lista. É uma vergonha. Muitos deles, olha, todos eles dariam grandes livros, grandes histórias. Agora, alguns vivos, né? Por exemplo, a Tônia Carreiro, por exemplo. Eu fiz um perfil dela no meu livro, ela é carioca. A Tônia me ligou, me dava com a Tônia, me ligou para dizer, eu queria que você fizesse a minha biografia. Eu disse para ela, Tônia, eu tenho como norma não biografar pessoas vivas, mas no seu caso eu posso fazer uma exceção. Só que tem que contar tudo. Ah, tudo não dá. Então, tá vendo? Não dá, entendeu? Né? Uma pessoa viva não é, primeiro, se uma pessoa é poderosa o suficiente para merecer uma biografia, ela vai ter o poder de influenciar todas as pessoas em volta para não falarem sobre isso ou aquilo que ela não gostaria que falassem. Né? Ela vai ter que ser ouvida, ela vai ter que ser uma fonte. Não há pior fonte de uma biografia do que o próprio biografado. E nem sempre por má fé. Às vezes esquecem mesmo, entendeu? Ou inventam coisa na cabeça e passam a No acreditar. caso do Woody Allen, por exemplo, né? Do Woody Allen. Sim, sim. Ele foi acompanhado, acho que 5 anos, pelo biógrafo dele, e aí, Sim. na véspera, estourou o escândalo da Mia. Exatamente. Isso deu o quê? O Woody Allen, foi feito um livro sobre ele, saiu em novembro do ano de 82, eu acho. O cara trabalhou 5 anos com ele, se achava íntimo dele. Dali a 4 ou 5 meses, estoura a história do casamento dele com a Mia Farrow, aquela coisa desagradável. E ele não sabia de nada. Ele conviveu com o Woody Allen pelo menos 2 anos, enquanto o Woody Allen namorava a filha da mulher dele, a enteada da mulher. Agora você imagina bem, isso deixa muito mal o autor e o livro, né? Quer dizer, se esse autor não conseguiu enxergar uma coisa que estava debaixo do nariz dele, como é que eu posso acreditar em coisas que ele levantou do passado, né? Então é o seguinte, você não pode deixar que o biografado te faça uma falseta. Você tem que esperar que ele esteja morto, enterrado, e, na minha opinião, tem que levar 10 anos. Porque quando morre, ninguém mais tem defeitos, né? Então você tem que esperar que o cara vire uma farofa para ele se tornar um biografável. Os 10 anos eu não lembrava. Mas quando eu estudei essa parte do biografado, que na sua visão tem que estar morto para ser biografado, eu fiquei pensando se você, durante o seu processo de apuração desses personagens, em algum momento você sentiu, porque a gente é desconfiado, repórter é desconfiado por natureza. A gente vive para isso. Mesmo com essas entrevistas, em algum momento você sentiu que alguém podia estar mentindo para você, fazendo a do Nelson, da Carmen? Quem é? A viúva? Não, qualquer um. Você falou do entorno, né? Isso acontece muito menos do que você pensa, entendeu? As pessoas já se sentem meio orgulhosas de estarem ali dando o seu testemunho sobre uma pessoa famosa com quem conviveram, né? O que elas podem fazer de vez em quando é tentarem maquiar um pouco a sua própria participação na história para se mostrarem mais importantes do que eram, né? Mas a biografia é um processo tão longo de trabalho, 2, 3, 5 anos. Você fica impregnado de tal maneira do personagem que qualquer coisa ligeiramente duvidosa que alguém fale sobre ele, você imediatamente sabe se é verdade ou não, né? Você falou isso do entorno, eu fiquei lembrando também que muita gente acha que fazer biografia de gente viva pode dar um processo, pode ter problema com os herdeiros, mas você também tem esse problema, não é que você está livre dos problemas quando você faz de um biografado morto. Se fosse só o biografado vivo, o biografado morto também te processa, né? Você teve problemas com esses Com o biografados? Garrincha, livro do Garrincha, as filhas do Garrincha, não elas, coitadas, mas através dos advogados delas, né, que eram os aproveitadores, tentaram me processar a minha editora, exigindo $1 milhão para retirar o processo, para fazer acordo, olha só, né? E aí, a própria filha do Garrincha, coitadinha, a mais esperta de todas, a Cecília, a nossa querida Sandra Moreira, perguntou para ela no Jornal Nacional, mas e aí, fulana, por que tem no livro do Rui que vocês não gostaram? Ela disse, não sei, nós não lemos. Né? Ou seja, estavam sendo inteiramente manipuladas para isso. Mas depois ela disse para o Jornal do Brasil uma outra frase, que é o seguinte, todo mundo ganha dinheiro com o nosso pai. Por que nós não podemos ganhar também? Tudo bem, agora então é o seguinte, eu vou pagar $1 milhão para poder escrever o que eu quiser sobre o seu pai, é isso? Quer dizer, o dinheiro pode comprar
a imagem, a honra e tudo mais, né? Está inteiramente errado isso, evidentemente. E com a família do Nelson? A família do Nelson teve o problema as irmãs do Nelson eram inimigas mortais da viúva do Nelson, né? E a viúva do Nelson das irmãs do Nelson. É uma briga que já vinha de 40, 50 anos. Aí, de repente, eu estou lá no meio dessa briga, né? E não tem nada com ela, eu só quero saber a verdade. Então, a verdade estava com uma ou estava com outra, né? As duas achavam que estavam dizendo a verdade. Na verdade, as duas podiam estar mentindo, e eu só ia descobrir depois que checasse uma terceira fonte para saber qual das duas facções estava mentindo. Depois de algum tempo, eu já comecei a saber direto quem estava mentindo ou não. Aí o livro saiu. Dali a 2 dias me liga a viúva, o Joffre, filho da viúva do Nelson, me ligou para dizer: pô, a mamãe está irritada, está furiosa com você, porque você contou a história da namorada, que o papai arranjou uma namorada quando era casado com ela. Falei: mas o Joffre, o que eu tenho com isso? Quem prevaricou foi o seu pai, não fui eu, pô, né? Mas a mamãe não sabia, não sei o quê, ela nunca mais quer falar com você. Ah, tá bom. Aí, dali a 2 dias, sai no Jornal do Brasil, primeira página, entrevista com as irmãs. Porque esse cara é um canalha, ele nos traiu, ele favoreceu a viúva do Nelson, não sei o que. Aí o que aconteceu? Bom, brigaram comigo para sempre, e essa foi para sempre, lamentei muito. Aí o que aconteceu? A viúva do Nelson leu essa entrevista. Bom, se elas estão contra ele, eu vou ficar a favor dele. E ficou. Rui, quando você traz esse ponto, eu fiquei lembrando também daquela uma máxima que você tem de, se você decide fazer uma biografia, o personagem, você ama ou você odeia? E eu fiquei pensando nisso, como biografar alguém por quem você tem admiração. E aí você fala, buscar os defeitos ao máximo daquele biografado. Desses 3, eu tenho certeza que você admirava. Não sei se o Nelson, você tinha essa proximidade. Pelo que eu lembro, a Elô tinha trabalhado com ele no Globo, né? Nunca trocaram uma palavra. Tá. Mas então não tinha amizade com ele? Não, nenhuma. Eu vi o Nelson ao vivo, sei lá, 15, 20 vezes no mínimo, assim, durante horas, né? E nunca troquei, eu só conversei com ele diretamente quando fiz a última vez que eu vi, que foi uma entrevista que eu fiz com ele para uma revista de São Paulo. Mas antes disso, eu vi muito o Nelson chegando a um apartamento, se dirigindo às pessoas, vi que ele era um cara alto, que ele era muito aprumado, que ele era engraçado, que ele falava as frases dele sabendo que a pessoa queria ouvir aquelas frases e tudo mais, né? Agora, nunca fui amigo dele. E acho que você não pode biografar um amigo pelo seguinte: me convidaram para biografar o Milor. Fui amigo do Milor durante quase 50 anos. Eu não posso biografar o Milor pelo seguinte: eu sei coisas dele que ele confiou em mim. Entendeu? Você não pode trair o seu biografado, né? Você não pode se aproveitar de uma amizade que você teve para saber coisas da intimidade dele e botar isso no livro. Então, por isso que o Nelson Rodrigues, eu me senti inteiramente à vontade de bisbilhotar tudo sobre a vida dele e de botar o que eu encontrasse. Porque eu não era amigo dele, eu não devia nada a ele. Mas isso é um ponto que, até como repórteres, a gente tem, por obrigação, por ofício, esse equilíbrio, que é você ter o distanciamento necessário do entrevistado e da fonte, mas também a confiança requer um relacionamento. Então, você trabalha aquilo todo dia, uma manutenção daquela fonte. Quando você está fazendo a biografia, eu fiquei pensando nisso muitas vezes lendo seus trabalhos. Qual é o limite? Não estou falando dos biografados por óbvio, porque eles estavam mortos, mas dessas fontes com quem você conversava, se você ficou amigo de alguma dessas fontes e deixou de publicar alguma coisa que lhe foi dito porque estava muito próximo. Isso aconteceu em algum desses trabalhos? Olha, eu acho que quando vai entrevistar alguém, o entrevistador precisa estar absolutamente preparado, né? Para toda espécie de resposta que ele ouvir, né? Então, quer dizer, eu faço de um jeito que a pessoa pode confiar em mim, que primeiro, ela não será identificada. Não há essa possibilidade. Eu já paguei caro e não só nos livros, por publicar coisas que me contaram. Eu levei a breca e a pessoa nunca foi revelada, entendeu? E eu preciso disso, na verdade, porque se correr na praça que eu entrego as minhas fontes, eu estou perdido. Então eu tenho que ter a fama exatamente essa, não entrego de jeito nenhum, mesmo que a bomba toda caia em cima de mim, o que geralmente acontece. E Rui, você também não faz biografia por encomenda? Você sempre fala sobre isso, né? Não faz biografia por encomenda. Ah, não. E o quanto isso foi proposto para você ao longo desses anos? Eu te falei, deve ter umas 60 ou 80 pessoas
me propuseram isso. Algumas delas me ofereceram tanto dinheiro que se eu tivesse aceitado, eu não estaria aqui, entendeu? Estaria no lugar de frente para o mar, com gente falando francês em volta de mim, entendeu? Então, mas eu prefiro isso, entendeu? Prefiro batalhar, prefiro eu próprio ter a ideia, a disposição de falar com um assunto que faça parte de mim, do que eu ter que sabe, atender a vaidade de uma outra pessoa. Mesmo que ela me dê totalmente. Já aconteceu o seguinte, eu tive uma ideia, logo depois saiu o Anjo Pornográfico, que era a família Guinle. Achei que era uma ideia maravilhosa, ia ter o maior prazer em investigar os Guinle, desde que eles eram nobres na França, no século XIV. Depois vieram para cá. Cheguei a comentar com o Heloísa e com mais um amigo nosso. Aí fiquei com essa ideia na cabeça, maturando a ideia, dali umas 3 semanas me liga o Luiz Eduardo Guinle. Eu li o seu livro sobre a família Nelson Rodrigues, que achei maravilhoso, queria que você falasse também da nossa família. Luiz Eduardo, você não faz ideia, eu tive essa ideia há um mês atrás. Eu ia fazer, mas agora que você está me encomendando, eu não posso fazer mais. E não fiz. Passei a ideia para outra pessoa. E aconteceu o que eu imaginava. Chegou o momento do trabalho para ele, que ele não podia avançar mais, porque tinha alguém de uma família conexa que não ia deixar ele avançar mais. Então tiveram que interromper o trabalho. Né? Rui, eu fico muito curiosa para saber quando que o biógrafo sabe que aquilo está pronto, porque o repórter nunca acha que a matéria está pronta. A gente quer mais e mais e mais. E aí eu acho que você contou uma história uma vez, em algum dos livros, acho que da biografia do Borges, que o biógrafo demorou, acho que 30 anos. E aí você falou, mas quantos detalhes? O que ele quer contar do Borges, que demorou 30 anos? E eu fiquei pensando, quando você soube que era a hora de entregar as biografias? Quando estava finalizado? O trabalho na biografia é diferente do trabalho do repórter do dia a dia, né? O dia a dia é dinâmico, é móvel, né? Normalmente uma matéria que você está trabalhando não vai terminar nunca. Vai terminar naquele momento, mas amanhã ela continua. Então, na biografia não acontece isso. Você começa, depois de 3, 4, 5 anos de trabalho, você começa a entrevistar as pessoas. E você já sabe qual é a resposta, não tem nada de novo ali mais, ninguém está dizendo nada de novo. Ali está na hora de você terminar, entendeu? Agora, tem uma coisa que eu faço, né? Não faço sempre, mas de vez em quando faço, que é o seguinte, eu tento me fazer uma pergunta tão difícil que nem eu saiba responder. Se essa pergunta não existir, está na hora de escrever. E quando eu penso nas biografias, eu não sei se alguém já te perguntou isso, e olha que eu sou sua seguidora antes de virar modinha nas redes sociais, já era seguidora de Rui Castro. Se a biografia da Carmen foi a mais difícil, porque você estava enfrentando um problema, você estava enfrentando um câncer. Se você, nesse processo de finalizar a Carmen, foi, quando você olha a distância hoje, o mais difícil das principais? Foi a mais difícil porque, primeiro, ela já tinha morrido há quase 50 anos. Então, as fontes de informação que eu queria ter sobre ela, que eram as mais antigas, pessoas que conviveram com ela no Rio, já deviam ter no mínimo 80 anos. Né? Agora, imagina você começar um trabalho em que as suas fontes terão, de cara, 80 anos, você não sabe quem são, não sabe onde moram, não sabe o telefone, não sabe nada, não sabe se você vai ter acesso a elas, se vão te receber e se estarão em condições de te responder. Pode ser que estejam gagás, né? Então, isso foi uma dificuldade total que foi brilhantemente resolvida, na minha opinião, que em 5 anos eu localizei pelo menos 80 pessoas que conheceram a Carmen no Brasil, antes dela ir embora para a América em 1939. E a outra coisa foi você deve saber, que eu tive uma doença gravíssima assim que eu ia começar a escrever, a apuração foi tranquila, 4 anos de apuração, quando eu comecei a escrever. Esperava escrever em 4, 5 meses, que é mais ou menos a média, descobri, tive um diagnóstico de um câncer na base da língua, que ia me obrigar a fazer radioterapia todos os dias, quimioterapia uma vez por semana e talvez uma cirurgia. Quer dizer, sendo que o tratamento em si, tudo bem, entendeu? Agora, o que a doença te provoca é uma coisa horrorosa, matéria de dor, matéria de uma série de coisas. Então, eu acho que o biógrafo não tem direito, sabe, de passar para o leitor os problemas pessoais dele, né? O compromisso dele é com o personagem, né? E, como eu digo, o biógrafo tem que ser um vidro, né, entre o leitor e a informação. Então, quer dizer, foi maravilhoso, porque durante horas e horas por dia, eu podia me esquecer completamente da dor, da doença, eu estava mais preocupado com as palavras. Né?
E eu lembrei também da diferença da autobiografia para a biografia. Queria que você falasse disso, porque uma vez eu ouvi uma entrevista sua dizendo que você achava até que era uma ofensa quando falam de autobiografia, que é uma polêmica, né? Tem muita gente que acha que está abafando, fazendo uma autobiografia, mas você tem uma opinião diferente. As pessoas confundem autobiografia com uma memória, né? Ah, vou escrever minha autobiografia. Tá bem, você vai fazer igual um biógrafo faria? Ouvir 200 pessoas, saber tudo que é péssimo a seu respeito, sabe? Ou você vai ouvir apenas a si próprio, né? Você vai conversar só com a sua própria memória, a qual naturalmente é altamente parcial, você só vai se lembrar das coisas bacaninhas, né? A seu próprio respeito, né? Então escrevem isso e dizem que foi uma autobiografia. Não é. Escreveram uma memória a respeito de si próprias. E eu sou altamente a favor de que as pessoas escrevam suas memórias. Sabe? Todo mundo, imagina, Otto Lara Rezende nunca fez as suas memórias, Milo Fernandes, entendeu? Muita gente importante nunca fez. Seria riquíssimo você ter um livro de memória dessas pessoas, ou qualquer pessoa, e depois, se essa pessoa merecer uma biografia, o biógrafo vai usar como um elemento, como material, né? Vai desmentir ou vai confirmar, mas terá, sabe, essa pessoa terá finalmente ali recuperada, né? Rui, Aí outra coisa, digo assim, mas eu não sei escrever. Não importa, então pega um gravador e grava. Tenta se lembrar de tudo que te aconteceu e bota no gravador. Sabe, o resultado, e depois alguém tira para você. É a mesma coisa. mas isso você nunca nem passou pela sua cabeça fazer? Eu fazer isso? Porque Não. no álbum de... Como é que você deixou isso? O álbum de retratos. Quando É ela- maravilhoso. Quando eu fiquei sabendo, estava pela metade já. Né? É muito maravilhoso aquele livro. Você fala naquele livro, tenho quase certeza que é, Lu, que o biógrafo, para fazer uma biografia, também tem que ser um sujeito biografável. Por quê? Olha só, de modo geral, a imagem do escritor é um cara de óculos atrás de um livro sentado numa poltrona, né? Tudo bem, pode até ser, mas o biógrafo deveria ter uma espécie de vivência que o torne mais compreensivo da vida do seu biografado. Então eu tenho uma imagem que eu costumo usar muito. O biógrafo tem que ter vivido na noite, na madrugada, que é onde se vive as coisas, né? Tem que ter amado muito, tem que ter traído muito, tem que ter sido amado, ter sido traído, tem que ter corrido da polícia, tem que ter corrido de algum marido, Pular do muro para ver jogo. pular de um muro de 3 metros de altura, não sei como, entendeu? E tem que ter tido uma doença grave, tem que ter tido casado, tido filhos, ou coisa parecida. Enfim, você tem que estar pronto para entender qualquer coisa que aconteceu com o seu biografado. Não quer dizer que você vai usar a sua experiência pessoal. Você não pode misturar a sua experiência pessoal com o biografado. E eu tive o desafio mais difícil de todos, que foi biografar o Garrincha. Né? Quer dizer, o Garrincha alcoólatra, eu alcoólatra, entendeu? Tinha parado de beber 5 anos antes, mas ainda estava com a coisa na cabeça ainda. Eu poderia perfeitamente ter usado o meu histórico para explicar o Garrincha. Foi exatamente o que eu não fiz. Eu usei todo o meu conhecimento sobre o assunto para fazer as perguntas certas para as minhas fontes. Isso foi a grande coisa que eu fiz, eu acho, naquele livro. E eu gosto da história do Garrincha porque entra naquela coisa que a gente falou de amar ou odiar o personagem. E você sofreu com o Garrincha. Muitas vezes. Foi meu algoz. Mas 62, né? Hein? 58. 58. Ó, o André, ele que me deu a data errada, Rizek, tá? 58. Olha lá, ó. Eu tinha 10 anos de idade, estava atrás do gol, e o Garrincha atacando o Flamengo naquele gol. Passou pelo lateral esquerdo, passou pelo quarto zagueiro, só está o zagueiro central, o goleiro e eu, atrás no gol do Flamengo. Eu era a última bastilha ali para tentar evitar que o Garrincha fizesse gol. E não conseguiu, o Garrincha fez 3 gols. Rui, você falou do Garrincha, eu lembrei da Elza. A Elza também pediu para você fazer a biografia dela. Pediu. 20 anos depois que o meu livro do Garrincha saiu, a Elza me ligou. Rui, faz a minha biografia. Falei, Elza, eu já fiz. Não, você fez a do Mané. Pois é, mas aquele livro tem metade é você. Eu vou ter que fazer tudo de novo, né? Aí eu notei que ela ficou meio irritada. Ele não quer fazer. Você meio que desligou da minha cara, né? Mas isso eu acho que outra pessoa devia ter feito, né? Eu encontrei o Zeca Camargo que fez, e um tempo depois, sabia que ele estava fazendo, perguntei,
você já decidiu qual é a idade que você vai dar para ela? Aí ele me disse, mas eu sei qual é. Eu também sei qual é. Vocês de 30, é claro. Né? Ela tinha já 80 e muitos anos, né? Porque ela passou a vida escondendo a idade, né? No meu livro, eu dou a idade dela, mas de uma maneira muito, muito discreta. Mas e aí, algum momento ela cobrou? Ela não percebeu. Ah. Você falou um pouco antes da pergunta certa, faço as perguntas certas. Lembrei também do nosso papo aqui no bastidor, de como fazer a pergunta. A gente costuma dizer que não tem pergunta, não tem pergunta idiota, não tem pergunta burra, mas tem pergunta errada, ou a forma de perguntar. Acho que você percebeu isso com o Tom Jobim, lá no começo. Ali eu descobri que o que importa não é a pergunta, é a resposta. Bom, não que eu não soubesse que eu já tinha feito 30 entrevistas para Playboy. O que interessa é a pergunta, é a resposta, não é a pergunta. Agora, a pergunta tem que ser curta, tem que ser objetiva, tem que ser direta. Não dá muito tempo ao entrevistado, à fonte, para pensar na resposta. E se você não estiver satisfeito com a resposta, você espera um pouco, faça outras perguntas, depois volta com aquela mesma pergunta, com outra formulação, né? Você não pode ir embora sem a resposta. Você tem uma coluna que eu adoro, que é Entrevistado faz cara de pôquer. Você tem uma coluna na Folha que eu adoro, que é Entrevistador faz cara de pôquer. Você fica ali, porque senão você fica interagindo com o entrevistado também. Acho difícil. Você poderia prestar atenção, né, nas reações do sujeito, mas o que interessa mais é o que entra por aqui, eu acho. Né? Rui, a gente está quase terminando, mas queria que você falasse desse preâmbulo aqui do Vida por Escrito, que para mim é um mantra, que você fala que isso aqui é o resultado de quase, acho que são 3 décadas dando aula de cursos, enfim, sobre biografia, sobre a escrita, e que tem muita gente que você gostaria de ver biografado, mas não vai dar tempo de você fazer. Então, o jeito é formar novos biógrafos. Quem são essas pessoas que você olha hoje e pensa, daria uma boa biografia? Olha, uma delas sempre foi o Dico Cavalcante, que eu acabo de saber que está sendo entrevistado, vai ser sendo biografado, vai ser pela Companhia da Letra, brevemente, a biografia de Dico Cavalcante. O outro é o Carlos Lacerda, meu amigo Mário Magalhães está fazendo há quase 10 anos, né? Era isso que eu não queria, entendeu? Porque o Lacerda é o seguinte, você não pode biografar o Lacerda em menos de 5 anos. Então, como no meu caso, eu me caso com o personagem, eu não queria passar 5 anos casado com o Lacerda, queria passar 5 anos casado com a Heloísa, entendeu? Né? Por isso que eu não aceito desistir da ideia do Lacerda. Né? E outras pessoas, por exemplo, o Drummond, né, também está sendo biografado agora, né, pelo Humberto Werneck. Ou seja, eu acho que agora, finalmente, vamos ter uma safra de biografias de pessoas importantes e feitas com uma técnica que eu acho que é a correta. Ou seja, biografias feitas de informações, né, altas checagens, né, leitura de documentos abertos, descoberta de originais, de material revelador sobre o personagem que estava perdido por aí. Ou seja, o que é a biografia? É a história da vida de uma pessoa e também da obra, né? Você não pode misturar uma coisa com a outra. Você não pode usar a vida para explicar a obra e nem isso. Isso é coisa dos ensaístas. O biógrafo é mais humilde, ele é um operário, né? O negócio dele é desencavar informações e botar no papel. Se você puder botar com um certo charme, ótimo. Porque isso que você fala, que a base da biografia, por óbvio, é a informação, não parecia tão óbvio quando as pessoas reproduziam, por exemplo, em 1900, você conta isso, o tempo estava assim, o ar estava seco, meio que reproduzir também o que o personagem está pensando. Como é que você vai saber o que o personagem estava pensando? O que eu adoro é o seguinte, o personagem se deitou, olhou para o teto e pensou, como a vida é boa. Bom, olha só. Como é que você sabe que ele fez isso? Ele escreveu isso alguma vez? Contou para alguém? Tem alguma importância você olhar para o teto e dizer que a vida é boa? Há algum motivo para você registrar isso, para que no futuro o biógrafo saiba? Não há essa possibilidade. E como isso, outras coisas que alguns biógrafos se jogam no direito de presumir, de adivinhar que o sujeito fez, entendeu? Agora, isso é uma ficção. Quer fazer ficção? Faça, mas não seja biógrafo, seja ficcionista. Rui, tem algum projeto seu, alguma coisa que você esteja planejando para os próximos anos? Olha, eu estou com 3 coisas em andamento. Um deles é uma coletânea de crônicas sobre um personagem muito querido,
vai fazer 30 anos de morto no ano que vem, que eu não vou dizer o nome, só as iniciais. É o Tom. Tem um outro projeto que não sou eu que estou tocando, é um leitor meu, que está lendo toda a minha obra e está selecionando as frases que ele acha que valem a pena. Já tem 150 mil caracteres. Ele está ainda no 8º ou 9º livro, ainda faltam uns 20. Isso é para sair também daqui a uns 2 anos. O título vai ser Ruisíadas. Não tem a ver com Lusíadas, não. Tem o sufixo íadas significa referente a. Né? Então, Lusíada é referente aos lusos. Ruisíadas é referente ao Rui. Né? Então, vou ver se está certo esse livro. E tem um terceiro, que esse realmente eu não posso dizer o que é. Vai ser um livro assim, tipo Metrópole Beira-Mar, tipo A Noite do Meu Bem. É uma coisa importantíssima que aconteceu no Rio nos anos 40. Depois, fora desse microfone, eu te falo o que é. Em off, você me conta. Rui, queria te agradecer imensamente. Eu estou muito feliz que eu sobrevivi ao meu grande ídolo, meu grande mestre no jornalismo, na escrita, porque realmente eu acho muito mais difícil a gente entrevistar quem a gente admira. Porque você realmente, Rui, é um ícone, é uma referência para mim, para várias gerações do jornalismo. Então, estou muito feliz em estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho. E eu estou muito feliz também que você é imortal. Então, a gente vai ter muito tempo de Rui Castro ainda, entendeu, na vida. Obrigada, Rui. Obrigado, querida.